Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Gente Tem História. E hoje a gente está iniciando as nossas aulas do conteúdo do SSA1, ok? Então vocês vão receber aí uma aulinha por semana. E nossa primeira aula é sobre o conteúdo do edital, que fala sobre o ser humano como produtor de história e usos do passado, ok? Então a gente vai ver que esse ser humano, ele é um indivíduo que cria história e ao mesmo tempo ele vai se utilizar dela e de sua interdisciplinaridade para contar sobre o seu legado, sobre a trajetória da humanidade, para entender as características contemporâneas ou de épocas passadas, ok? E aí a gente já parte para o primeiro slide, que vai falar para a gente sobre a questão do ser humano como produtor dessa história. Então a gente vai entender que nós, seres humanos, nós produzimos essa história, certo? A partir das nossas interações sociais, a partir da nossa relação com o tempo, com o espaço em que vivemos, com o período, época, com a cultura, com grupos étnicos diferentes, com grupos étnicos semelhantes, em momentos de descobertas e grandes mudanças na humanidade. Então a gente é produtor da história e a gente também se utiliza dela para justificar diversas situações na sociedade, para compreender diversas situações na sociedade. E é o que a gente vai ver e debater hoje, ok? E aí, a primeira coisa quando a gente fala, né, que o ser humano ele é produtor da história, né, ele produz história, até porque, por definição, de forma superficial, a história ela vai ser a disciplina que estuda o homem, né, estuda o ser humano e as suas interações ao longo do tempo, né? Então, ser humano, história, tempo, tudo isso aí está relacionado para criar uma narrativa, né? Obviamente composta por fatos e fontes históricas da humanidade, ok? E das situações que desembocam na construção das sociedades, das culturas, beleza? Mas aí vamos lá por partes, né? Primeira questão é a relação das ações, decisões e interações ao longo do tempo. Professor, e aí como é que a gente produz história? A partir do momento que você está assistindo essa aula, que você está estudando para um vestibular, que futuramente você vai entrar num curso, né, da sua escolha, vai passar no concurso público, tudo isso faz parte da história, faz parte da sua história. A história ela não é só a história dos países, das grandes personalidades, certo? Dos grandes movimentos culturais, mas a história ela também é a história do indivíduo enquanto ser social, ok? Então, hoje, nesse momento, enquanto eu gravo essa aula para deixar registrada aí no YouTube para que vocês estudem, eu estou fazendo parte da história, estou fazendo parte do nosso canal aqui no YouTube, estou fazendo parte aí da aprovação de vocês. Então, tudo isso é história, toda e qualquer interação do homem, né, com a sociedade, com o tempo, com a cultura, com o outro, tudo isso vai culminar em vários processos históricos, ok? Então as nossas ações, decisões, interações ao longo do tempo, isso aí vai caracterizar aquele período, né? A gente sabe que temos lá, e a gente vai falar sobre isso em outras aulas, a periodização. A gente sabe que a gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Contemporânea. Depois da interdisciplinaridade, a gente começa a estudar a pré-história. Então, cada momento esse, cada idade dessa, né, dentro da perspectiva da história da humanidade, a gente tem uma característica peculiar do ser humano. A gente tem novas descobertas, a gente tem novos processos, a gente tem grandes acontecimentos, como é o próximo ponto aqui, porque cada era ela tem seus próprios eventos significativos. Por exemplo, quando a gente fala ali da transição da pré-história para a Idade Antiga, a gente tem aí o surgimento das primeiras sociedades, a gente tem o surgimento da
identidade da propriedade privada, a gente tem o surgimento dos primeiros reinos, a gente tem o desenvolvimento de uma sistematização da escrita, né? Então, quando a escrita ela surge ali por volta de 4.000, 3.500 anos na Mesopotâmia, essa escrita ela já é um evento próprio daquele tempo, né? Quando a gente avança ali para a transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e a gente tem as grandes navegações, a gente tem o comércio transatlântico ali entre Europa, entre África, entre América, né? A gente tem, entre aspas, aí uma descoberta, né? Os europeus eles encontram a localização de um novo continente, que é o continente americano. Aí se começa um processo de colonização na América. Então, na Idade Moderna, por exemplo, a gente tem ali a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a gente tem o fim do absolutismo. No período contemporâneo, a gente tem as grandes guerras mundiais, né? A gente tem a Guerra Fria. Então, tudo isso são episódios e momentos específicos de um tempo. Ah, professor, mas só porque está lá atrás a gente não vai falar sobre? Não, a gente precisa entender todos os processos para a gente compreender por que chegamos aqui. Por exemplo, hoje, o Brasil, ele é um estado laico, ou seja, não tem religião oficial, mas ele tem uma grande porção, né, de indivíduos que são católicos, adeptos da religião católica. E essa presença forte do catolicismo no Brasil, muitas vezes até nas próprias instituições públicas, nos debates políticos, isso é porque na nossa colonização, no nosso processo de colonização, foi implementado aqui a religião católica, porque era a religião dos nossos colonizadores. Então, entender o passado faz com que a gente compreenda certos mecanismos do presente. Compreende? E aí, a gente precisa sempre lembrar que cada momento desse, ele tem seus próprios acontecimentos, seus próprios personagens, sua própria cultura, sua própria formatação social. Ok? E a gente fala aqui sobre dois conceitos muito importantes para a gente compreender essa produção da história, que é o contexto de micro, né, e macro história. Vou começar logo pela macro, né? A macro história é aquela história dos reis, é a história dos grandes países, é a história dos vencedores, tá? Mas, professor, como assim a história dos vencedores? Então, imagina aí que quando acontece a Primeira Grande Guerra Mundial, que o Ocidente ganha, a Alemanha, por exemplo, ela vai perder seu poderio, vai pagar indenizações, vai reduzir o seu quantitativo bélico, né? E aí essa história, tudo isso vai ser justificado por quê? Porque essa história vai ser contada por quem venceu, porque tem autonomia bélica naquele momento, né? Então, de forma simples para que vocês entendam, a história, por muito tempo, valorizou os documentos oficiais. E esses documentos oficiais, eles vinham das pessoas que venciam as guerras, eles vinham das nações que conseguiam sobrepor, né, obrigar, né, as outras nações a servi-las. Né? Então, por muito tempo, a história ela foi contada através dos vencedores, dos mais fortes. Tá? É aí que surge a micro-história, tá? E aí eu vou botar o nome de um cara muito bacana aqui, que é o Ginzburg, né, italiano, Carlo Ginzburg. Ele até tem uma obra muito interessante para entender esse conceito de micro-história, que é o Queijo e os Vermes. Para vocês entenderem o contexto da micro-história, eu vou dar o exemplo dessa obra. Por quê, professor? Essa obra ela vai falar sobre o processo de Inquisição. Inquisição foi aquele movimento a partir da Igreja Católica, né, de perseguição aos seus opositores, ok? E aí, Carlo Ginzburg, ele vai falar sobre esse processo de Inquisição, mas a partir da vida de um indivíduo, de um moleiro, né, lá daquele período de Inquisição. O moleiro era aquele cara que trabalhava ali moendo os cereais, né, nos moinhos, ok? Então, ele começa a contar e a narrar a vida de um indivíduo que para macro história, para a história dos vencedores, seria insignificante, mas aí o Carlo Ginzburg, ele, a partir
dessa vida, desse moleiro, ele começa a mostrar e a falar também sobre a Inquisição. Então, a microhistória ela é importante porque ela passa a valorizar a história das mentalidades, vamos dizer assim, as histórias individuais, a forma com que as pessoas que antes não eram importantes para os registros históricos, como é que essas pessoas viviam, pensavam, interagiam com a sociedade, a cultura, né, os dogmas, as regras da época em que viviam, ok? Então, esse conceito aqui, né, lembrando aqui, vou até ajustar isso, tá? Porque aí não ficou tão bacana, certo? Então, isso aqui que eu risquei é a história, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, dos vencedores, tá, galera? Então, essa história dos vencedores, ela era a história oficial por muito tempo. Então, depois, o ser humano, como produtor da história, ele começa a se preocupar com a microhistória, né? Com a história de indivíduos que antes não tinha tanta importância. Então, percebe? A macrohistória, para a gente lembrar, é como se fosse a palavra dos grandes sacerdotes da antiguidade, a palavra dos reis, né, dos grandes heróis de guerra, dos documentos oficiais. A microhistória já é a história baseada naqueles indivíduos mais populares, que para a história antes não tinham importância, não tinham significância, ok? Então, só por questão de deixar mais organizado aqui para vocês, tá? Eu vou apagar essa relação aqui, né? E vou trazer para vocês aqui, ó, a microhistória de Carlos Ginzburg, e a macrohistória é aquela história oficial, tá, galera? Essa história oficial, ela era contada pelos vencedores. Quem eram esses vencedores, professor? Eram os reis, os grandes generais, os grandes sacerdotes, ok? Eu deixei mais organizadinho aí para vocês já tirarem um print da tela. Massa? E aí, né, já elucidando o que eu acabei de explicar para vocês já de forma mais organizada, eu trouxe dois exemplos para a gente entender melhor o que é a macro e o que é a microhistória, tá? A macro vai ser os grandes eventos e a microhistória vai ser eventos particulares, eventos menores dentro daquele evento maior. E ambos vão ajudar a contar a história de um período, ok? Por exemplo, século XVIII, eu tenho um evento em escala mundial que é a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, como ela é um evento de grande magnitude, ela vai fazer parte da macrohistória, beleza? Mas dentro dessa Revolução Industrial eu tenho várias personalidades menores, né? Como, imagina aí uma família de tecelões de Manchester, que é uma cidade inglesa. Então, se a gente contasse a história da Revolução Industrial através da perspectiva de uma família de trabalhadores das fábricas durante a Revolução Industrial. Então, esse evento, né, ele é o evento, como já tem parênteses aqui, né, o evento chamado de microhistória. E a gente tem aí o seu grande expoente, né, a gente tem o Ginzburg, ok? E se vocês tiverem a oportunidade de ler a obra O Queijo e os Vermes, também leiam, que é muito interessante para a gente entender melhor esse conceito, ok? Aí a gente vai dar um salto lá para o século XIX. Aí eu falo aqui sobre a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse fenômeno, né, depois ali acontece lá por volta de 1815, quando a família real do Brasil já está aqui desde 1808, e aí o Brasil ele vira, né, a sede, né, do Império Português. Então o Brasil ele passa a ser um Reino Unido a Portugal e não mais uma colônia, ok? O que é que acontece a partir disso? Eu tenho aqui esse grande evento como a minha microhistória. Dentro desse evento, eu tenho ali os comerciantes do Rio de Janeiro. Por quê? Quando o Brasil vira Reino Unido, isso vai ali impactar diretamente no comércio. Aí eu começo a analisar e estudar essa elevação do Brasil a Reino Unido a partir das
histórias dos comerciantes do Rio de Janeiro. Então vocês compreendem a importância aí da micro e da macro história, porque a gente está falando do ser humano como produtor da história. Então, por muito tempo, essa história foi produzida a partir dos grandes líderes, né, das grandes nações, e depois, né, ali principalmente como expoentes como Ginsburg, essa história ela vai ser contada de forma mais minimalista, né? Ela vai se preocupar com pessoas e indivíduos que antes eram esquecidos, né, que antes não tinham importância nas narrativas históricas. Ok? E aí a gente passa para o nosso próximo slide. A gente vai falar aí sobre os usos do passado, né? A gente percebe que a história ela tem uma importância, uma relevância muito grande, né? É importante conhecermos a história, seja da nossa cidade, estado, país, né? Da nossa cultura, da nossa religião, se tivermos uma religião. Então, tudo isso é importante porque a gente consegue argumentar, a gente consegue defender, a gente consegue debater, né, de forma sempre pacífica. Isso é importante, o diálogo ele é sempre enriquecedor, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui de como usamos o passado. O primeiro exemplo, que a gente vê muito hoje atualmente, né, é a política de memória. Eu coloquei aqui para vocês. Muitas vezes os governos e grupos políticos utilizam o passado para construir uma narrativa que legitime suas ações ou ideologias no presente. Vamos pegar a história do Brasil? A gente percebe ali que em 1937, o Getúlio Vargas, tá? Ele dá um golpe de Estado e cria o Estado Novo, ok? Esse Estado Novo, ele surgiu como justificativa de que o comunismo, que surgiu ali a partir do final da Revolução Russa, em 1922, né? O comunismo ele começa a penetrar aí na história mundial, e aqui no Ocidente havia um medo muito grande do comunismo, certo? E aí Getúlio Vargas se utiliza dessa história para que dê um golpe de Estado, lá em 1937, e estenda aí o seu mandato até 1945. Então ele pega essa memória, essa narrativa que naquele momento era mais presente. Ah, professor, mas é uma coisa presente? Não necessariamente. Hoje na nossa sociedade a gente vê que a gente tem diversos casos aí sendo noticiados nas redes sociais, na grande mídia, que são casos de racismo. A gente ouve falar muito sobre racismo estrutural. E isso aí são resquícios, né, de um debate político sério, de políticas afirmativas mais consolidadas, mas esses são resquícios de quê? Da escravidão, né? Então, do período colonial. Então, a história, a política, né, de memória, e quando a gente fala de política, a gente não fala só de política partidária, de partidos políticos, a gente fala de administração da sociedade, a gente fala de conceitos, de paradigmas, né, das regras sociais que estão vigentes, ok? Então, muitos indivíduos, eles justificam suas ideologias. Hoje, inclusive, a gente vê na nossa sociedade muito uma polarização entre direita e esquerda. A esquerda ela acusa a direita de ser fascista, de ser totalitária, de ser golpista. A direita acusa a esquerda de ser comunista. Então, tudo isso eles fazem uso de um passado, de conceitos como fascismo, comunismo, e se utilizam em diálogos do presente. Então a gente vê a importância aí do uso do passado e da gente compreendê-lo, porque quando alguém te acusa, você é comunista, você é fascista, você sabe a que isso se remete. E você até pode explicar para a pessoa, né? Obviamente, se você tiver abertura de diálogo, não vamos arrumar confusão. Mas se você tiver a abertura de conversar sobre, você até pode explicar, porque às vezes a pessoa está te chamando de fascista ou comunista e ela nem sabe o que significa. Ok? Outro ponto, turismo cultural e patrimônio, né? Patrimônio cultural. O passado é frequentemente explorado como recurso econômico, tá? Através do turismo cultural e do patrimônio histórico, né? Então, a gente percebe aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, não sei se vocês já tiveram acesso ali na Várzea, quem é de Pernambuco ou já veio e visitou, ao Ricardo Brenan, que é um museu que há várias peças,
né, do Brasil holandês, a peças de cunho medieval. Então, é uma forma de turismo, né, uma forma de visitar e conhecer o passado, e isso é explorado. Ali é uma forma privada. Você pode passar ali na frente do Forte das Cinco Pontas, em Recife, momento ali local onde foi executado o Frei Caneca, né? Padre importante aqui em lutas como a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, ok? Então, esses momentos eles são importantes, esses momentos, pessoas, né? E isso muitas vezes é utilizado como turismo cultural e patrimônio. Recentemente um colega meu foi fazer mestrado lá em Minas Gerais, ele está postando foto de todo o casario das igrejas, de várias situações históricas de Minas Gerais. Ele está lá para estudar, mas muitas pessoas vão lá para visitar através desse turismo cultural, né? Esse turismo patrimonial, para conhecer a história através do patrimônio de algum lugar, né? Então o passado ele também é usado nesse formato. E também coloquei a exemplo aqui para vocês a questão da revisão e reinterpretação histórica. Isso é muito importante porque a história, a gente vai estudar os fatos através das fontes, né? Fato histórico é um período, um espaço, um contexto que a gente estuda e a gente estuda ele a partir de uma fonte. Exemplo, eu vou estudar Brasil holandês aqui em Pernambuco. Então eu vou estudar através das pinturas de Eekhout, de Frans Post, certo? Então essas pinturas, elas são a minha fonte histórica e o período que eu estudo, que é o fato histórico ali, vão ser o Brasil holandês, por exemplo, certo? Então isso é muito importante, né? Essa fonte. Só que aí o que é que acontece? Muitas vezes, em um determinado momento, as fontes que a gente tem acesso, ela nos ajuda a contar uma história. Muitas vezes, essa história ela é contada posterior porque se acham novas fontes. Um exemplo bem prático e rápido. Por muito tempo, acreditou que os Homo sapiens que saíram da África para a Europa, eles se reproduziram lá, tiveram intercruzamentos com os homens de Neandertal e por muito tempo acreditou que esses genes dos Neandertais nunca tinham voltado para a África. Por muito tempo acreditava-se que todos aqueles povos ali, os Homo sapiens que originaram várias etnias, tribos e povos na África, não tinham o gênero de Neandertal. Depois do avançar da tecnologia, que é muito importante para a pesquisa histórica, descobriu-se que alguns locais da África, né, há genes desses neandertais. Isso quer dizer o quê? Que em um momento acreditava-se uma coisa, com outro momento, com outro estudo, com mais tecnologia, com novas fontes, percebeu-se que a verdade ela era, né, o entendimento daquele fato histórico já era diferente. Compreende? Então, a história ela muda de acordo com as fontes históricas, de acordo com as interpretações históricas, ok? E a gente vê que o passado ele é usado dessas diversas maneiras. E isso é importante a gente se apropriar e conhecer, porque usar o passado a gente acaba justificando muitas situações. Muitas vezes são positivas, mas muitas vezes são negativas. Então é importante que a gente conheça e que a gente use de forma ética e responsável, ok? E quem é que vai fazer isso? A gente tem aí o ofício do historiador, ok? Esse historiador, ele é muito importante porque ele vai atuar com as fontes históricas que ele tem acesso, tá? Ele vai fazer a análise e interpretação dessas fontes, ver o que é que elas contam sobre determinado fato, período, pessoa, e a partir disso ele vai criar a narrativa histórica, ele vai relatar, né, um período, uma biografia, né? Ele vai contar um momento de acordo com aquele estudo que ele fez, né? E eu até coloquei aqui para vocês, assim, ó. Primeira coisa que ele vai fazer é coletar evidências, né? Eu vou precisar fazer um estudo, eu preciso coletar evidências daquilo, sejam livros, sejam artefatos, sejam mapas, sejam vídeos, né, recursos audiovisuais, né, de fontes orais, ok? Então, eu vou coletar essas evidências. A partir dessa coleta, né, o historiador ele vai fazer o quê? Ele vai passar para o processo de interpretação e análise. Então, nesse primeiro momento,
eu tenho aí as fontes. Quando eu reúno aquelas fontes, eu vou começar a analisar e interpretá-las. A partir dessa análise e interpretação, eu já passo para o próximo passo, que é a produção do conhecimento. Por exemplo, para que eu estivesse dando essa aula a vocês sobre micro, macro história, sobre periodização, falar sobre o Homo sapiens, migração da África para a Europa, precisou ter muita pesquisa ao longo das últimas décadas e até séculos sobre isso, compreende? E essa pesquisa ela vai se amontoando com o passar dos anos, né, das interpretações, e aí é possível a gente narrar, contar e explicar algo, compreende? Então, a partir dessa interpretação e análise, aí começa a surgir a produção de conhecimento. Ok? E essa produção de conhecimento, ela vai ser fortalecida, tá? Pelo diálogo com as outras disciplinas. Por exemplo, por muito tempo, houve uma dificuldade muito grande, tá? De se estudar a pré-história. Por quê? A gente sabe que a pré-história, né, de forma bem superficial, ela termina ali quando a gente vê uma história mais ocidental, uma periodização mais clássica, ela termina com o processo de criação da escrita, certo? Então, antes disso, nesse momento que se chama de pré-história, que é até um termo, né, que se debate muito, porque a história ela não acontecia de forma escrita, né? Mas a gente também não vai problematizar isso agora. Então, essa pré-história, quando ela passa a ser estudada, a história ela se apropria muito de documentos, né, de fontes, de narrações, de questões que são de uma interpretação mais fácil. Aí a história ela vai fazer uso de outras disciplinas, ela vai conversar, ela vai fazer uma amizade com outras disciplinas, seja a paleontologia, a arqueologia, a biologia, a psicologia, ok? Então, várias outras disciplinas vão ajudar a história a contar, a narrar o homem através do tempo, a sua evolução cultural, social, biológica, beleza? E para isso a gente precisa do auxílio de outras disciplinas. A gente chama esse momento de troca de interdisciplinaridade, ok? Palavrinha enorme, né? Interdisciplinaridade é quando a história ela vai fazer uso das técnicas de outras ciências para poder ajudar na sua narrativa, ok? Vai ajudar no contar a história, tá? Professor, então isso quer dizer que a gente fez esse negócio todo aí e acabou? Não, por isso que eu coloquei aqui em ciclo. Depois que a gente chegar no entendimento, vai surgir, a gente vai precisar analisar novas evidências, ó. Então a gente vai coletar novas evidências, a gente vai interpretar e analisar novamente, a gente vai produzir novos conhecimentos, a gente vai dialogar com novas disciplinas, aí a gente chega em um outro conhecimento, aí a gente vai precisar coletar novas evidências, e isso é um ciclo infindável, né? Ele não tem fim. A gente começa na coleta, faz todo esse processo que eu já relatei para vocês, e quando a gente chega a um novo conhecimento interdisciplinar, a gente passa para coletar novas evidências e ou aprofundar aquele conhecimento ou contestá-lo, entende? Então é um ciclo, não termina, tá? A gente começa ali num ponto, depois volta para esse ponto e recomeça tudo novamente, ok? E aí, esse estudo, essa análise começa a partir das fontes históricas, tá? A fonte histórica, ela é tudo aquilo que conta algo para mim sobre o passado, tá? E esse passado, ele pode ser contado através de fontes escritas, que eu coloquei aqui para vocês, ó. São documentos escritos como cartas, diários, registros oficiais, tratados, jornais, livros, inscrições, tudo que se utilizar de uma forma de escrita vai ser uma fonte escrita, ok? Fontes imagéticas vão ser as fotografias, pinturas, desenhos, mapas, gravuras e várias representações visuais do passado, ok? Então eu tenho aqui já as fontes escritas,
as fontes imagéticas. Hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia, a gente faz muito uso de fontes audiovisuais, ok? Quem nunca assistiu aí um documentário na Netflix, inclusive, já recomendo aí vocês. Tem lá um documentário que eu até comecei a assistir, ainda não terminei, sobre a questão da fabricação da bomba atômica e todo o impacto que ela teve naquela época e vem tendo até hoje. Muito excelente. Então eu posso utilizar daquele recurso do documentário, né, que é um recurso audiovisual, e posso ali montar uma aula em cima, né? Então aquele recurso vai ser uma fonte histórica para mim, entende? Então, ó, esses recursos, esses registros sonoros e audiovisuais, eles podem ser simplesmente um áudio, podem ser um filme, podem ser um vídeo, pode ser um programa de rádio, entrevistas gravadas, pode ser essa aula aqui que você vai usar como fonte histórica, ok? Então, isso tudo faz com que a gente conheça melhor o passado. Lembrando, a gente precisa sempre que pegar uma fonte histórica, a gente precisa analisá-la, interpretá-la e ver qual é a confiabilidade que ela tem, né? Porque muitas fontes, imagina lá que tu pega um texto no WhatsApp, alguém te dizendo que o calendário maia acabou e o mundo vai acabar. Isso lá em 2012, né? Foi uma loucura. Não que o calendário maia foi feito só até 2012 e o mundo acaba em 2012. Já estamos em 2024. Não acabou, 12 anos depois. Ok? Então, a gente sempre que pegar uma fonte histórica, seja ela qual for, a gente precisa analisar de forma crítica. A gente precisa ponderar e dizer, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é. O que é que respalda isso como verdade? O que é que contesta isso aqui como verdade? Ok? A gente também vai ter a questão aqui das fontes orais, né? Essas fontes, a gente vê muito as culturas que eram ágrafas, né? Que não desenvolveram aí uma forma sistematizada de escrita, elas passam, né, as situações a partir da oralidade. Na África mesmo, e a gente até tem aí como uma forma de ensinar a questão da pedagogia griot, né? Quem eram os griots, professor? Eram indivíduos, né, que detinham o conhecimento, a história local, e eles iam passando e ensinando os hábitos, costumes, a história local de geração em geração através de contação de histórias. Não tinham nada registrado e tudo era passado através da oralidade. Por exemplo, a gente hoje pode ouvir muito dos mais velhos que determinado chá é bom para isso, né? Que tem uma lenda que conta que você vai enterrar ali uma botija. Você que está assistindo e não for de Pernambuco, do interior, não vai saber o que é botija. Mas botija, imagina aí um dinheiro que você guarda, enterra e deixa lá, né? Aí se você falecer, você aparece para alguém, para que esse alguém vai buscar essa botija. E ao ponto que você vai buscar essa botija, tem que ser de noite, né? E aí você não pode olhar para trás, senão você se assombra. A gente vê muito isso nas festas juninas. Ah, vamos lá pingar num pires com água, os pingos da vela, porque vai formar a letra da pessoa com quem você vai se casar. Então, as fontes orais, elas contam muito dos costumes daquele local e a gente não tem registrado. Então, pode ser conceitos, ideias, né, que de fato tem uma comprovação, depois a gente encontra comprovações, a gente percebe da confiabilidade, e podem ser questões folclóricas, como esses exemplos que eu dei a vocês aqui da botija, das simpatias de casamento, das festas juninas, ok? E a gente também tem as fontes artísticas, que assim como as imagéticas, elas vão incluir ali imagens, figuras, porém elas abrangem também questões como música, dança e as obras de artes, por exemplo. A gente pode até dizer, professor, mas em uma imagem, em uma obra de arte, por que ela é imagética? Qual a diferença de imagética e fontes artísticas? As imagéticas, elas contam uma história específica, mas não necessariamente ela tem uma função de arte, né? Por exemplo, a gente pega os hieróglifos egípcios. Lá são imagens, são gravuras, são desenhos, né? As pinturas nas cavernas. Então, o limiar que separa aí é que essas imagéticas, elas foram criadas para contar algo, mas não necessariamente elas eram e tinham a intenção de uma obra de arte.
Porque quando a gente vai passar para a situação das fontes artísticas, a gente está falando ali sobre uma intencionalidade, a gente está falando ali sobre uma caracterização que vem da criatividade, né, do artista, do autor daquela obra. Então as fontes artísticas, elas vão ter uma complexidade maior, elas vão trazer um entendimento maior sobre algo. Né? Vai trazer ali muitas vezes, não necessariamente o que de fato aconteceu, mas sim a licença poética do autor. Né? Ele imaginou situações a partir de um fato histórico e colocou naquela obra. Ok? E dentro de tudo isso, de contar essa história, fazer uso do passado, a gente vai ter aí as correntes historiográficas. Professor, mas o que são essas correntes historiográficas? Correntes historiográficas são as formas de se contar a história. Então, historiografia é a forma com que a história é contada. E aqui eu trouxe 3 principais para vocês. A primeira é a história positivista, tá? Buscava a objetividade e a neutralidade, enfatizando a coleta de dados empíricos e a descrição precisa dos eventos históricos. Então, a historiografia, né, positivista, ela tem ali Augusto Comte, né, como seu principal expoente, e ela traz essa questão de caráter mais científico. Né? A gente tem que ter a certeza. A gente não pode estar na interpretação, na subjetividade. A gente tem que experimentar, a gente tem que comprovar que aquele fato histórico é real. Então, nessa historiografia positivista, né, que é esse primeiro elemento aqui que a gente traz, a gente vai ter esse contexto, certo? Mais específico, ok? Deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui, porque como está vermelho, eu quero dar um destaque maior para vocês, tá? Botei azul. Então, essa historiografia positivista, ela traz esse caráter, ok? A próxima é a historiografia marxista. Se a gente está falando de marxismo, essa historiografia, ela surge ali com o filósofo alemão Karl Marx, tá? E a historiografia marxista, ela foi muito utilizada, né? Principalmente quando a gente tinha a questão da polarização ali, da Guerra Fria, da questão comunista. Começa bem antes, tá, pessoal? Mas quando a gente tem ali a questão do proletariado, das lutas sindicais, né? Das lutas dos trabalhadores contra os donos das indústrias, né? Quando a gente tem essa parada aí de sociedade comunista, socialista, né? Contra uma sociedade capitalista, a gente vê muito isso da historiografia marxista. E como é que essa galera contava a história, professor? Simples, ó. Eles analisavam a história a partir das relações de classe. O próprio Karl Marx, ele tinha, dentro dos seus entendimentos, né, do entendimento da sua obra, a gente percebe que ele dizia que o motor da história era a luta de classes. Então, o que é que faz a história acontecer? Dentro dessa filosofia aqui, ó, galera, de Karl Marx, era a luta dos oprimidos. Imagina aí os operários das fábricas trabalhando muito, ganhando pouco, condições insalubres, versus os opressores. E quem eram esses opressores? Quem fazia isso com esses operários? Eram os donos das fábricas, eram os grandes capitalistas, os grandes industriais. Ok? Então, Marx dizia que quando uma classe confrontava a outra, a história ela se movimentava. Né? Então, a historiografia marxista, ela conta a história através dessa luta de classes, ok? E essa aqui mais recente, né, que é uma história mais problema, é uma história mais das mentalidades, né, como eu falei até lá atrás sobre Ginsburg e a microhistória, né, isso vem ser solidificado aqui na escola dos análises, né, que tiveram várias gerações, mas os principais indivíduos aqui que começam com isso é Lucien Febvre e Fernand Braudel, ok? Marc Bloch, na verdade, Braudel é uma geração de algumas gerações depois. Então, eu tenho ali o Lucien Febvre e o Marc Bloch, que começam essa escola dos análises lá na França, que era uma revista, né? E essa história dos análises, eles vão buscar compreender de forma holística os aspectos da vida humana e do tempo. Lembra quando eu falei para vocês lá o contexto e o entendimento de microhistória e de macrohistória? Macrohistória é um grande evento, microhistória são pequenos eventos acontecendo dentro daquele evento maior. Então, os análises eles vão se preocupar com como as mentalidades elas funcionavam. Ah, tá acontecendo aí a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial foi um grande passo no processo de produção. Deixa de se produzir artesanalmente, né, e passa a se produzir através de máquinas. Isso aí faz com que a produção aumente, se venda mais, o lucro começa a crescer de forma exponencial, ok? Então, isso é a Revolução Industrial. Mas aí, qual foi a mentalidade da época? Como os operários eles foram afetados? Como as famílias de operários foram afetados? Como as mulheres e crianças que trabalhavam lá nas fábricas, elas foram afetadas? Então, os análises eles vão trazer essa história holística. Aquilo que é holístico é aquilo que se preocupa com tudo, né? Então, eu estou vendo todos os ângulos. Então, os análises eles tentam ver os vários caminhos de um fato histórico. Que é isso, professor? Eu não vou ver apenas a história do dono da fábrica. Eu não vou ver a história apenas da Inglaterra como grande potência da Revolução Industrial. Eu vou estudar também como era o impacto disso e qual era a mentalidade que os operários tinham. O que acontecia ali com eles quando surgiam movimentos como o ludismo, por exemplo. Ok? Então, essa escola dos análises ela vai fazer essa história problema. Ela vai problematizar as situações históricas a partir de vários caminhos, sejam da macro ou da micro história. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer coisa, deixem dúvidas aqui nos comentários. Depois eu vou tentar respondê-las para vocês. Não deixem de seguir o nosso canal. A gente tem aulas aí terças e quintas, correção de questões do SSA 1 e 2. A gente também tem aí para vocês, nos sábados, correções de questões do Enem. Essas aulas de SSA 1, vou estar postando aí para vocês na sexta, mas aí talvez algumas sextas elas não estejam. Já estou programando 4 aulas aí para o mês de abril. Vou tentar todo mês postar 4 novas aulas sobre todo o conteúdo do SSA 1. Ok? Conseguindo terminar aí dentro, né, do meu tempo e da disponibilidade, né, da vida pessoal, do meu trabalho, eu vou estar sempre, a minha meta é cumprir todo o cronograma do SSA 1 com vocês até a metade do segundo semestre, ok? Para que vocês possam estar preparados aí para essa avaliação. E não esquece de seguir nas redes sociais. A gente tá lá no Spotify, no Instagram, tá aqui no YouTube, ok? Sempre Oxente tem história. Só é procurar lá, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço!